Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 17, o versículo de número 26. Assim está escrito: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Estas foram palavras ditas por Jesus para os seus discípulos, avisando a eles, advertindo-os, bem como aquelas pessoas que estavam próximos e que tinham acompanhado o desenrolar da vida e ministério de Jesus. E quando Jesus começou a falar sobre as coisas que estão por acontecer, principalmente a sua vinda, a sua volta maravilhosa, gloriosa, triunfante, ele falou sobre algumas situações, comparando com o que aconteceu no passado, que por ocasião da vinda do Senhor Jesus, também haverá de acontecer assim, desta forma. Por quê? Porque o ser humano não muda. O ser humano, ele procura tentar até o último instante, achando que na última hora, ou de última hora, ele pode resolver uma questão que por longos anos ele foi resistindo, adiando, não dando crédito, não observando, deixando o tempo passar, julgando que ele teria nas suas mãos o controle do tempo e no momento necessário ele teria ainda uma oportunidade para correr e se abrigar debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Mas os sinais, as advertências de Deus, elas vêm a nós justamente por isso, para nos tirar do comodismo, da inércia, da passividade, do relaxo com relação aos sinais que foram dados pelo Senhor como próximos da sua manifestação. E muitas das vezes nós vemos as coisas acontecer e fechamos os olhos e não queremos ouvir o clamor, principalmente o clamor da natureza. A natureza clama, a natureza geme, a natureza é uma mensageira de Deus para o ser humano, visto que ele tem dificuldade de crer no ser humano. Deus utiliza então a natureza, mas nem assim eles dão atenção. Eles ficam admirados com as coisas que acontecem, mas passou aquele momento, volta tudo à normalidade e ninguém se preocupa com mais nada. E aqui o Senhor deixou registrado o seguinte, que a volta dele, a vinda do Senhor Jesus, a vinda súbita do seu reino, ela se dará como um relâmpago. O relâmpago, ele, com milésimos de segundo, ele corta os céus e chega à terra. Ele é muito rápido. Jesus disse que é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Senhor. É no abrir e fechar de olhos. Uma coisa muito rápida. É dessa forma que vai acontecer, pelos relatos que temos na palavra de Deus. E esta mensagem, ela foi anunciada por aqueles primeiros cristãos que assumiram o compromisso, foram leais, foram fiéis, sinceros diante de Deus, entregaram tudo quanto Deus encarregou eles de dizer. Paulo, quando estava chegando ao final, ele disse: como não deixei de vos anunciar nada, mas vos anunciei todo o conselho de Deus. Então, tudo quanto Deus direcionou a Paulo, ele pregou, ele ensinou, ele falou com as pessoas, os outros apóstolos também, e eles vieram seguindo.
E cada sinais que iam aparecendo, eles iam evidenciando isto, pontuando na Escritura Sagrada como sendo sinais daqueles aos quais o Senhor Jesus havia dado da proximidade da sua vinda, uma vez que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas pelos sinais nós podemos entender da proximidade. Ele diz que breve vem, breve voltará. Ele virá no momento. Então, quando Jesus estava, os fariseus estavam lá interrogando e querendo colocar dúvidas e dificuldades, o Senhor Jesus disse o seguinte: olha, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que foi que aconteceu nos dias de Noé? Nos dias de Noé, a humanidade daquela época, eles tinham atingido um nível tão profundo e cruel de iniquidade, que isto cheirou mal às narinas de Deus. O odor, o fedor do pecado daquele povo incomodou a Deus. E Deus disse: o meu espírito não vai contender para sempre com o homem, porque ele é carne. E Deus então decidiu escolher um homem. Este homem foi Noé. Ele era justo, ele era reto, e diz a palavra que ele achou graça diante de Deus. Então Deus separou Noé para uma importante missão, anunciando a Noé o que ele haveria de realizar. Deus disse que ia mandar um dilúvio sobre a terra. Mas antes que esse dilúvio viesse, havia necessidade de uma preparação. Primeiro, porque Noé, sua família, e se alguém cresce naquela mensagem de Deus através de Noé, eles precisariam de um lugar de refúgio, de proteção, para que quando viesse o dilúvio, eles se conservassem com vida. Então, o que Deus fez? Ele deu todos os detalhes para Noé construir uma arca. E isso levou muito tempo. E cada vez que Noé está fazendo aquilo, dizendo que Deus ia mandar um dilúvio, ia mandar águas. As águas iam cobrir toda a face da terra. E as pessoas não acreditavam, nunca aconteceu isso. Como é que isso pode acontecer agora? Sempre é assim. Ah, mas nunca aconteceu, por que vai acontecer agora? Pois é, eles não deram ouvido à voz de Deus. Mas Noé foi temente a Deus. Noé suportou injúria, escárnio, provocação, descrença daquele povo, mas ele não se deixou levar por isso. Noé assumiu um compromisso com Deus de ser leal, de ser fiel a ele e obedecer em tudo quanto Deus estava lhe direcionando. E a palavra de Deus diz que Noé recebeu de Deus aquela orientação, aquela medida daquela arca, a madeira, o tipo de fazer. Deus deu tudo detalhadamente. As coisas de Deus não são atrapalhadas, não são tumultuadas. Deus dá as coisas com clareza, de acordo com o limite do nosso entendimento. Deus fala na linguagem que nós vamos entender. E ele fez assim com Noé. E Noé entendeu perfeitamente tudo o que Deus lhe havia dito. Deus abençoe, irmão Rubens Nelson. Tudo o que Deus mandou que ele fizesse, ele fez, ele obedeceu à risca. Ele não saiu fora nada. Ele foi fiel em tudo. E Deus disse que ele fez tudo conforme lhe havia sido ordenado. Então era alguém fiel, obediente, leal, sincero, prudente, cuidadoso. Deus abençoe, irmão Dorinaldo Oliveira.
e anunciando aquele povo, dizendo que Deus mandou avisar que ele vai mandar um dilúvio sobre a terra e que as pessoas precisam se atentar para a mensagem de Deus. O juízo de Deus, ele não vem de repente. O juízo de Deus, Deus dá um tempo que é chamado o tempo da longanimidade de Deus. É um ânimo longo, é um período longo que Deus dá. E neste período, Deus abre a porta da misericórdia e convida as pessoas para vir. E o convite de Deus era através de Noé e a sua família. Noé, a sua esposa, seus filhos e as esposas deles, estas 8 pessoas creram piamente na mensagem de Deus. Não tiveram um pingo de dúvida. Não se deixaram intimidar pelo escárnio e a zombaria daqueles que estavam ao redor deles, os seus vizinhos, os seus conhecidos, nada disso. O negócio deles era ser fiel a Deus. Deus falou, nós cremos o que Deus falou. Porém, o povo não creu. E isso levou de 100 a 120 anos. Olha que longo período. Deus abriu uma oportunidade para aquele povo. Deus decidiu mandar o dilúvio porque já cheirava mal as narinas dele. Mesmo assim, ele ainda deu este tempo para que aquele povo se arrependesse, cresce no pregoeiro da justiça que era Noé. Mas eles não creram. E o que aconteceu? Chegou o dia, Deus disse, Noé, mandou que os animais, Deus direcionou os animais para a arca, um casal de cada um, conforme a necessidade, de aves 7 casais, e Noé e sua família, sua esposa, seus filhos e suas noras, 8 pessoas. Deus disse, Noé, entra na arca. Chegou o dia, Noé. Noé entrou na arca, fechou a arca por dentro, Deus fechou por fora. Durante um período de dias, nada aconteceu. Quem sabe a zombaria daquele povo. Olha, o Noé entrou, se trancou dentro da arca e está esperando que vai vir dilúvio. Coitado do Noé. Mas Noé estava na direção de Deus. Noé seguiu o seu caminho. E o povo? O povo que não deu crédito, diz aqui, o povo estava vivendo a sua vida normal, como se nada estivesse acontecendo. Semelhança dos nossos dias. Está sendo anunciado e pregado, embora que com muito pouca frequência, a respeito da vinda de Jesus, a sua volta para buscar o seu povo, e que precisa estar preparado, porque hoje as pessoas têm interesse em outros assuntos, em autoestima, em entretenimento, em teatro, em tantas coisas que distraem as pessoas que não estão se falando mais, nem em arrependimento e nem em vinda de Jesus. Parece que essas coisas não vão acontecer mais. É o descaso das pessoas. Eles estão à semelhança daquelas pessoas conhecidos de Noé. Porém, dos nossos dias, eles conhecem a palavra de Deus, eles sabem que estão na Bíblia, eles já creram na vinda de Jesus, eles já estiveram atentos, porém agora se deixaram levar pelo espírito que domina este mundo e já não estão crendo mais como criam antigamente. E estão vivendo as suas vidas normais, desinteressadamente, conforme o tempo de Noé. Diz aqui, ó, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. A vida normal do povo. Vamos fazer festa. Quem disse que vai acontecer isso? Quem disse que vai descer fogo do céu? Quem disse que... Quem disse não. Quem disse foi Deus. E a palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus é firme e segura. E por que Deus disse a respeito disso? Porque o coração do povo está desviado do caminho da verdade.
por ter ainda alguns que preguem a verdade, preguem o arrependimento, preguem a fé em Jesus, preguem a volta de Jesus, há muitos que mantêm o coração endurecido e não creem nessas coisas. Mas o Senhor disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem, quando ele vier. Então, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. Agora eles não podiam reclamar. Eles não podiam dizer, Noé, nós agora acreditamos. Não, o tempo de crer já passou. O tempo da misericórdia passou. Deus encerrou aquele tempo. A porta se fechou. Agora, quando se fecha a porta da misericórdia e termina o tempo da longanimidade de Deus, abre-se a porta e o tempo do juízo. Agora não adianta chorar. Agora não adianta se humilhar, se arrepender. O tempo de fazer isso já passou. Agora é tempo de amargar as consequências por ter rejeitado a orientação de Deus e não ter obedecido a palavra de Deus e procurado ficar firme e fiel. Se eles tivessem dado ouvido à mensagem de Noé, eles não teriam perecido. Eles teriam sido preservados naquela arca. Mas eles não creram, ao invés de crer, zombaram. Então, o Senhor está nos avisando novamente. Olha, lembra o tempo de Noé, como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Ló. Os dias de Ló também, as pessoas bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, desceu fogo e enxofre do céu e consumiu a todos. Deus abençoe a irmã Solange Fontes. Consumiu a todos. Os sinais de Deus não foram observados pelas pessoas. Os sinais de Deus nos dias em que nós estamos atravessando estão sendo ignorados pelo povo do mundo e por muitos religiosos que perderam a fidelidade diante de Deus. E parece que esse negócio de que Jesus vai voltar, isso aí é conversa. Mas não é conversa, não. Isto é o princípio básico da palavra de Deus. Tudo que Jesus prometeu, cumpriu. Tudo que Deus prometeu e cumpriu. Por que que a volta de Jesus não vai se cumprir? Por que que o juízo de Deus não vai acontecer se as pessoas estão rejeitando a oportunidade de salvação proclamada pelos pregoeiros da justiça, pelos mensageiros da salvação? Enquanto rejeitam, as horas estão correndo, os dias estão passando, e o momento disto acontecer está chegando. Está muito mais perto do que nós podemos imaginar. Nós não sabemos avaliar quando, mas os sinais que Jesus deixou registrado, eles dão uma sintonia de que nós não podemos vacilar, não podemos descuidar, não podemos criar atalho, não podemos voltar atrás, nós precisamos prosseguir, firme e fiel diante do Senhor. Seguir com temor, seguir com obediência. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, daqui um ano, daqui 10 anos, mas não importa. O que importa é o fato, vai acontecer. Uma hora vai acontecer. E nós cremos que será breve. Tal o clamor da natureza que geme, esperando a redenção dos filhos de Deus, para que a natureza também ela seja redimida. Então veja, por conta da desobediência do ser humano, até a natureza está gemendo, está sofrendo. Mas ela será redimida quando o ser humano for redimido. Então, quando Jesus disse isso, como aconteceu nos dias de Noé, assim será
nos dias do Filho do Homem, é para a gente se manter atento, vigilante, cuidadoso, prudente. Não se pode fazer de conta que está servindo a Deus. Não se pode brincar com as coisas santas. É preciso levá-las com temor, com seriedade, com pureza. É preciso continuar crendo. Não pode descrer, não pode desanimar, não pode fazer chacota com a vinda de Jesus. Como aquele povo da época do apóstolo Pedro diz, desde que os nossos pais viviam que falam que o Senhor iria vir e até agora nada disso aconteceu. Mas vai acontecer. Noé estava pregando 100 anos e a turma disse, nunca choveu e também nem vai chover. Mas um dia a chuva veio e eles não tiveram por onde correr. Não deram atenção. A palavra de Deus está sendo anunciada. Este evangelho firme e poderoso. Embora que há muito evangelho aí diluído, misturado, contaminado, mas ainda há uma pequena parcela daqueles que se mantêm com o evangelho na sua pureza, sem mistura. Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este evangelho não faz vergonha a ninguém. É o evangelho genuíno de Jesus Cristo. O evangelho que faz vergonha é este evangelho diluído, misturado com o mundo, corrupção, com mentira, com vaidade, com tanta coisa que não presta. Mas o evangelho puro de Jesus, este é poderoso. E as pessoas precisam ouvir e precisam crer. É a oportunidade que Deus está dando. É o tempo da misericórdia, é a porta que está aberta, mas um dia esta porta vai fechar. E se as pessoas não se atentarem para a advertência de Deus e não se abrigarem debaixo da potente mão de Deus e confessar a Jesus como Senhor e Salvador, o tempo vai passar e eles vão se perder nas trevas exteriores. Por isso que a palavra de Deus está aqui, para divertir, para quem sabe alguns sejam resgatados do fogo, sejam libertos desta condição ruim em que eles estão vivendo e eles estão marcados para uma eternidade longe da presença de Deus, porque não estão crendo na palavra de Deus. Mas vamos continuar anunciando, vamos continuar falando. O Senhor Jesus tem prazer em salvar. Com Ele está o poder para isto. Mas é preciso atentar. Os sinais aí estão. E que sinais são esses que Jesus falou? São tantos sinais variados. Deus abençoe a irmã Cláudia Santos. São tantos sinais variados. Deus falou sobre fome, peste, guerras, terremotos. Tantas coisas que Jesus falou. Os falsos cristos, os falsos profetas. Isso, hoje o mundo está fervilhando dessas pessoas. Mas Deus tem aqueles que lhe são fiéis, que lhe são sinceros. E eles precisam levantar-se e fazer ouvir a sua voz, como uma voz de trombeta da parte de Deus, anunciando que a volta de Jesus, ela está muito próxima. Não demora Jesus vir. E aqui está dito, e assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então é importante que possamos crer e nos preparar para a volta maravilhosa de Jesus. Jesus vai voltar. A promessa dele está de pé. Eu creio nesta promessa, ela está na palavra. A palavra não muda, a palavra não mente, a palavra de Deus não falha. Ela é fiel e verdadeira. Então, os Noés estão aí, os Lós estão aí, anunciando pela vida que Jesus breve virá. Seria muito triste se alguém por um bom tempo na vida tivesse se comprometido e dedicado a servir a Deus com temor, com obediência e com fidelidade, aguardando para aqueles dias a volta maravilhosa de Jesus.
Porém, o tempo passou e estas pessoas se deixaram levar, se misturaram com as coisas deste mundo. Já não é mais alguém genuíno, original, verdadeiro. Já está com muitas misturas, muita diluição na vida, aparentando-se com o mundo e não está esperando Jesus para hoje. Estão querendo adivinhar o tempo da volta de Jesus. Não dá tempo. Jesus não vai vir agora, não. Ele vai demorar. E dá tempo ainda. Quando estiver próximo, a gente se acerta com ele. Não vai ter esse tempo, porque vai ser de surpresa. Vai ser de improviso. Ninguém estará esperando a manifestação dele no dia que ele vier. Esta é a realidade. Por isso que nós precisamos advertir. Às vezes as pessoas pensam assim, mas não, nós precisamos advertir. Nós precisamos tocar no coração das pessoas para que eles entendam que não se pode brincar com as coisas de Deus. Nós estamos candidatos a viver a eternidade com Deus. E por um descuido da nossa parte, nós podemos perder esta bênção de Deus. Então, por isso, Jesus disse, foram palavras de Jesus. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Esse dia está chegando. Eu quero estar de pé diante do Filho do Homem. Desejo muito que você também esteja em pé, que você mantenha-se firmado em Jesus, tenha renovado a esperança no seu coração. Não se deixe levar por problemas, dificuldades, ameaças, perseguições, incompreensões, e você venha desanimar-se diante do Senhor. O Senhor não é causador dessas coisas. Essas coisas são causadas pelo ser humano, por falta de temor de Deus. Mas o teu compromisso é com Deus. Não mude este compromisso. Não anule. Mantenha firme. Mantenha fiel. Siga adiante, crendo, confiando, esperando. O momento está chegando. Você não pode faltar. Você precisa estar lá. O Senhor conta com você. Os redimidos contam com você. Eu quero contar com você também. Não desista. Não se iluda com este mundo. Este mundo é um parque de ilusão. É um engano, é uma mentira só. Fica firme com Jesus. Passe o que tiver que passar, mas não perca a sintonia com relação à volta de Jesus. Que quando ele der o sinal, você já estará pronto para ir ao encontro do Senhor. E como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Tenhamos cuidado, estejamos preparados, estejamos prontos, e que possamos dizer como João deixou escrito no Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós o desejamos, nós o aguardamos, nós o esperamos, os nossos olhos estão postos em ti. Tu és a nossa única esperança. Tu és a alegria do nosso coração. Tu és o refúgio para a nossa alma. Nós o aguardamos. E por nada vamos nos misturar com este mundo ou deixar o tempo passar sem estarmos preparados. O nosso preparo deve ser a todo instante. Preparemo-nos para o encontro com Jesus. Pensa sobre isto. Se alguma coisa não está no devido lugar, acerte a partir de hoje. Deus te dará graça e força para você seguir adiante. E você não pode faltar naquele maravilhoso encontro. Querendo Deus, amanhã retornaremos.